Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal, eu sou Timão. E, galera, mais um vídeo aqui pra vocês no canal, pois a situação política do Corinthians segue bastante movimentada. Tenho situações pra trazer aqui pra vocês de coletiva marcada pra próxima semana e também de ultimato do Ministério Público em relação aos documentos não fornecidos pela diretoria e presidência do Corinthians, que foi pedido pelo pessoal do MP. Vamos falar bastante sobre essas situações, então desde já eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Galera do Hypar, muitíssimo obrigado, vocês são bravos demais, todo mundo que fortalece aí clicando no like, clicando no Hypar, ajuda muito na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma. E se você puder e quiser ajudar o canal Eu Sou Timão financeiramente, tem o botãozinho do valeu aqui embaixo e a nossa chave Pix que está na descrição. Galera, vamos começar falando aí sobre a coletiva marcada, né, na próxima segunda-feira, dia 8, a partir das 3 horas da tarde, vai acontecer lá no Anfiteatro, no Parque São Jorge, do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, e também do vice-presidente do Conselho, senhor Leonardo Pantaleão, Pantaleão que é recém-eleito aí, presidente da Ética, e também o vice-presidente do Conselho Deliberativo, marcaram uma entrevista coletiva. Não foi pautada o que seria falado em relação nessa entrevista, mas muita gente está se perguntando, e uma das situações reais de que pode ser discutido é em relação à reforma do estatuto. Vale lembrar, rapaziada, que o Tuma está sendo muito cobrado em relação a isso, porque quando o Stabile foi eleito presidente do Corinthians, momentos antes dele dar sua entrevista coletiva, o Tuma fez um pronunciamento, e nesse pronunciamento ele acabou falando sobre essa reforma do estatuto, falou que ia estar junto com o Pantaleão e tudo mais, falando da reforma estatutária, que é extremamente importante, né? A gente sabe muito bem o tanto que é importante dessa reforma do estatuto acontecer. Então a gente fica na expectativa de que se isso realmente vai ser discutido, se vai ser discutido também em relação às investigações dos ex-presidentes do Corinthians, o pedido, né, do Ministério Público em relação ao afastamento desses ex-presidentes enquanto a investigação acontece no uso do cartão corporativo e também de emissão de notas fiscais aí, o pessoal está investigando, o pessoal do MP, então vamos ver o que vai ser pautado em relação a isso. Mas é importante a gente falar aqui, rapaziada, que isso causa uma expectativa muito grande, né? Porque todos nós sabemos, eu sempre tô falando aqui para vocês, o tanto que é importante dessa reforma do estatuto acontecer, dessa reforma do estatuto ser pautada, ser discutida e ser mudado o quanto antes, né? Para vocês terem uma noção, o texto redigido do Estatuto do Corinthians é de 2008 e o pessoal tá querendo fazer a atualização baseado na Lei Geral do Esporte, que é do ano de 2023, alegando aí transparência, alegando integridade, alegando organização, né, administrativa, entre outras situações. Até mesmo a situação de que o presidente que foi eleito, rapaziada, caso ele faça alguma merda, que ele responda com o seu CPF. O pessoal fala de gestão temerária, né? Mas na palavra tradicional, se ele fizer cagada, ele iria responder pelo seu próprio CPF. Então, mano, é um passo extremamente importante que a gente precisa dar. Eu falo isso sempre aqui pra vocês. O pessoal vem aqui e fala: é que nós tem que virar SAF. SAF é a única solução. SAF é o melhor que tem que ser feito. Sem a reforma do estatuto não se torna SAF. A SAF não entra. Então por isso que eu falo e repito, precisamos unir, precisamos criar força, precisamos debater e precisamos cobrar para que as pessoas que estão lá dentro do Parque São Jorge possam fazer andar em relação a essa reforma do estatuto, pois a gente sabe que o estatuto do Corinthians é extremamente defasado, é extremamente ultrapassado, e tantas situações que estão acontecendo na política do Corinthians fazem com que a gente fique se perguntando, será que isso realmente vai acontecer? Mas o Tuma, mais uma vez falando para vocês, foi muito cobrado, né, depois de ter falado aquilo na época que o Stabile foi eleito. Então a gente aguarda aí que nessa entrevista coletiva seja pautado, muitos portais estão falando sobre isso, que tudo indica que a pauta principal dessa coletiva vai ser a reforma do Estatuto do Coringão. Vamos ver aí o que vai ser falado, vamos aguardar. Eu tô ansioso para saber o que esses caras vão falar em relação a isso, né? Bom, outra situação que eu quero trazer aqui para vocês é em relação
a não fornecimento dos documentos que o MP pediu para o Corinthians em relação ao uso do cartão corporativo. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, tá? Vamos ver junto aqui, vamos na tela do meu PC que eu quero trazer para vocês aqui para a gente poder ver juntos, é uma matéria do GE. O promotor, ele vê demora em envio de documentos e cobra o Corinthians, abre aspas, basta querer colaborar. O Ministério Público investiga as supostas irregularidades em gastos nas gestões dos ex-presidentes André Sanches, do Willian Monteiro Alves e o Augusto Melo. A gente tinha falado sobre isso, né, rapaziada? Inclusive até do pedido do afastamento e tudo mais. Porém, olha que loucura, cara. O senhor presidente Osmar Stable e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, já tinham sido alertados durante seus depoimentos no dia 14 de agosto sobre a necessidade de atender às requisições do MP. Conforme o promotor conselhino, a primeira requisição ao clube ocorreu no dia 30/7, quando se abriu a investigação. Ou seja, rapaziada, tem mais de mês que o MP pediu esses documentos pro Corinthians e o Corinthians tá enrolando para fornecer. Abre aspas que o doutor falou. E até agora não recebemos as documentações pertinentes à investigação e que são facilmente obtidas pela entidade desportiva. Basta querer colaborar, escreveu o representante no MP no despacho. Outra situação que ele falou: não é razoável que uma ouvidoria não responda e-mail ou não transmita o teor de requisições para setores próprios. E também não é razoável que a presidência do Corinthians, acionada via e-mail, após a oitiva do então presidente interino Osmar Stable, não responda aos e-mails e não cumpra a requisição. Ele completou. O que eles estão querendo esconder? Por que não é divulgado? O que eles estão esperando tanto para poder fornecer esses documentos para o Ministério Público colocar as investigações adiante? Por que o Osmar Stable não quer fornecer isso aí? Porque, mano, não tem outra situação. É exatamente o que o doutor falou. Basta querer colaborar. Se foi notificado no dia 30/7, quando eles foram prestar os depoimentos, eles foram notificados de novo, pessoalmente, e sabia, deixa eu contar uma situação pra vocês. O Stable, quando foi falado em relação a isso, ele falou, não, a gente vai colaborar, pode ficar tranquilo. E segundo o promotor, ele deu uma pensada e falou, não, eu preciso da autorização do conselho para poder fornecer. Por que precisa da autorização do conselho? Tá querendo esconder o quê, Stable? Por que já não forneceu isso para a investigação ser adiantada cada vez mais rápido? Pro torcedor realmente ver se tem os culpados ali. Porque tem ex-presidente que até assumiu o uso do cartão, não é verdade? Fora isso, tem a situação das notas fiscais. Mas você não quer fornecer? Tá enrolando pra fornecer por quê? Qual que é a situação? Tá com o rabo preso em relação a alguma coisa? Porque a gente começa a fazer um monte de questionamento aqui, um monte de suposição. Porque se faz mais de mês que foi notificado e ainda não fez absolutamente nada pra poder ajudar a investigação do Ministério Público, cara, o Ministério Público, ele pediu a quebra do sigilo. De uma forma ou de outra, o Ministério Público vai ter acesso às faturas. Ele pode chegar no banco e pegar as faturas. Só que por que em vez do Ministério Público ter tanto trabalho em relação a isso, você e o pessoal que é responsável aí não fornece de uma vez esses documentos? O que vocês não estão querendo mostrar pro torcedor e pro Ministério Público? Porque dá a entender isso, mano. Dá a entender isso. Pelo amor de Deus, não é uma gestão nova? Você não foi eleito agora de fato presidente? Colabora! Ajuda o Ministério Público nessas investigações. Se pensa realmente no bem do Corinthians, busca fazer isso. Coloca o Corinthians na frente e faz o Ministério Público, que não tá tendo rabo preso com nada, diferente de muitos aí, a adiantar e a seguir na sua investigação para poder culpar as pessoas. É cada coisa que eu não consigo entender, rapaziada. Eu não consigo entender. Eu espero muito que esse questionamento também seja feito na entrevista coletiva da próxima segunda-feira. Eu espero muito que isso aconteça. Porque não tem outra explicação.
É foda, cara, é foda, porque você vê que a situação pode progredir pra frente, a situação pode se desenvolver pra uma coisa boa, pra que as pessoas paguem pelos erros cometidos, de fato. Aí as pessoas que lá estão nesse atual momento parece que não querem colaborar com a investigação. Pelo amor de Deus, cara. Se você chegou até aqui, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Se você não segue o canal Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, eu sou Timão 1910. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto.